Meus amigos, quando nós fazemos vídeo aqui dentro da palavra, explicando as escrituras, às vezes você não consegue entender, muitos de vocês não conseguem entender. E eu vejo aqui pessoas falando sobre a escritura e falando tanta besteira por falta de conhecimento, mas a própria escritura, ela já nos ensina como que você vai entender o que nós falamos aqui quando nós estamos com as escrituras. Eu tenho visto aqui pessoas que se dizem filho de Deus, pregadores que se dizem pregadores de Deus, mas quando nós vem aqui com a palavra ensinar, eles não conseguem. Às vezes eles aprenderam dentro das igrejas deles e construiu aquela fortaleza na mente. Mas eu quero fazer uma leitura, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas só para você entender, porque às vezes você, dentro de você, quando nós estamos falando, você está fazendo assim, não está concordando. Eu gostaria de fazer a leitura, olha para você pensar, olha como as escrituras, ela é sábia. Aqui no primeiro livro de João, no capítulo 4, no versículo 6, preste bem atenção no que as escrituras vai dizer. Diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui esse texto está dizendo que nós, que vem aqui com a palavra, nós conhecemos a Deus. Eu conheço a Deus. Eu falo para você que eu conheço a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, as pessoas, quando nós vamos falar para a pessoa, e aquela pessoa, ela é de Deus, ela vai nos ouvir. E aquela pessoa que não é de Deus, ela não vai nos ouvir. E aí a palavra aqui está dizendo que nós vamos conhecer que tipo de espírito está atuando na vida da pessoa. Existem dois tipos de espírito que faz com que você, ou você não compreende nada, ou você vai compreender. É isso que os incrédulos aqui da internet, os ateus, as pessoas que se metem a querer falar das escrituras, eles esquecem que as escrituras falaram, gente, este livro é estritamente espiritual. Você vai estar em dois mundos diferentes. E aí está falando aqui, quando as pessoas não nos ouvem, isto é, não recebem a nossa mensagem, a palavra de Deus está dizendo aqui que tem um espírito do erro. O que será que é o espírito do erro? É um espírito do mal, vou ser bem claro com você, não vou ter dó de falar, espírito do diabo, para ser bem, bater de frente mesmo, que ele atua na sua mente e você não consegue entender quando nós estamos falando as coisas de Deus. Mas quando você é de Deus, nós vamos falar, tem um outro espírito que as coisas que eu estou falando, você está entendendo ela no mundo espiritual. Ora, eu tenho grande dificuldade de encontrar pessoas com o espírito da verdade. Porque toda vez que nós vem aqui com a palavra, as pessoas teimam em levar as escrituras para o mundo físico. Toda vez que nós vem aqui com as escrituras, as pessoas não conseguem entender. E aí esse texto está dizendo aqui, diz assim, nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Em outras palavras, eu devo olhar para aquela pessoa e conhecer que tipo de espírito está atuando na vida dela. Uma vez eu estava com um pastor no Nordeste e eu peguei as escrituras e comecei a explicar para ele. Ora, ele não conseguiu entender. Ele teimava de levar as coisas no mundo físico. E aí ele estava todo engravatado com a Bíblia, pregava o Evangelho, mas o espírito do erro estava atuando na vida dele, porque ele é apenas um religioso. E agora eu quero fazer a leitura no outro texto, no livro de João, que lá foi primeiro João.
No livro de João, diz assim, no capítulo 14 e no versículo 17. O Espírito de verdade. Lembra que eu li do outro Espírito? Do Espírito de verdade? Que o mundo não pode receber. Ora, tá entendendo? O sistema do mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Então isso aqui é uma coisa particular de cada um. Eu conheço esse Espírito. Eu vejo ele. Aí você talvez o espírito do erro está atuando. Mas como você vê um espírito? Você é macumbeiro? Não. Eu vejo o espírito que atua na minha vida através dos frutos. E eu começo a me admirar. Aí eu falo da seguinte forma: nossa, se não fosse Deus comigo aqui, se eu fosse um homem comum, eu teria agido desta maneira. E aí o espírito que está comigo, ele começa a agir na minha vida. E eu vejo que há um espírito atuando para mim não fazer determinadas coisas, para mim tolerar algumas coisas. Por isso que a palavra de Deus fala, aquele que tem os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, eu já preguei sobre isso, eu tenho aí na internet. E o fruto do Espírito, ele não é os dons. Certa vez um pastor foi lá na porta da minha casa e ele estava irado comigo porque ele proibiu os irmãos de ir lá em casa. E eu conversei com o irmão falando das coisas, né? E ele dominando as ovelhas. É minha ovelha, eu não quero ninguém conversando. Aí eu estava num culto. Ele tirou eu de dentro da igreja que eu estava lá, na frente. Mandou eu ir lá. E de repente ele começou a ficar bravo. Ficou bravo. E de repente começou a falar língua estranha. Ora, ele estava nervoso, proibindo o irmão. Esse homem tinha o fruto do Espírito? Não. Ele falou em línguas, mas aqui dali eu acredito que não era de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não é de contenda. Então nós tivemos dificuldade porque nessa cidade que nós estávamos, tinha muitas pessoas que iam para a igreja. Mas quando nós queríamos ensinar o Evangelho, eles não aceitavam. Então, aquela cidade era uma cidade muito idólatra. E aquele povo, eles apenas convenceram de mudar de lado. Estava numa religião, mudou para outra. Mas continuou os mesmos pecados carnais. Talvez deixaram de fazer alguma coisa, mas o velho homem estava patente. Então, de certa forma, quando nós vem pregar aqui, a gente consegue descobrir nas pessoas que tipo de espírito está atuando na vida da pessoa. E a palavra de Deus diz aqui no livro de João, no capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Está vendo? A palavra de Deus está dizendo que é o nosso Salvador que nos escolhe. Mas por que é Ele que nos escolhe? Porque Ele vê o coração. Porque a palavra de Deus diz que para mim ser escolhido por Ele eu tenho que ter um coração humilde, um coração despojado. Então, as pessoas que não aceitam a nossa pregação, existe um espírito do erro atuando na vida delas. E só que o espírito do erro que atua na vida delas engana elas. Elas nem percebem que tem algo por detrás. Elas acham que é ela. Enquanto que o espírito da verdade, ele deixa nossa vontade livre. Ele não nos engana. Nós temos plena consciência do que é certo e do que é errado. Mas o espírito do erro, por causa da incredulidade, ele consegue cegar o entendimento das pessoas. Esses dias mesmo estava conversando com um pastor e dando uns conselhos para ele, mas ele não conseguia entender. Embora ele subisse em monte para orar, embora ele levasse água para a igreja dele lá para abençoar o povo, mas quando nós fomos falar da palavra, ele tinha uma grande resistência. E aí quando eu olhava para aquele homem vestido a caráter, né? Que eles vestem a caráter, e as pessoas olhavam e falavam, esse é o homem de Deus. Mas quando nós chegamos com a verdade, porque a verdade ela bate de frente com o espírito do erro,
nós vimos naquele homem, naquele pregador, que espírito estava atuando nele. E aqui na internet eu tenho visto também o espírito do erro atuar muito nas pessoas. E elas não conseguem entender mesmo. Elas não conseguem, porque esse espírito ele é enganador. Ele escraviza a pessoa. Ele faz a pessoa pensar que é ela mesma que está tendo aquela rejeição. Mas não é. Então, ouvinte desta palavra, se você está me vendo agora, se você está rejeitando essa palavra, você não está concordando, com toda certeza tem o espírito do erro por detrás. Talvez você vai escrever aí, você está zombando, está falando besteira. O espírito do erro faz isso. O espírito do erro, quando ele não consegue fazer você aceitar, ou você está quase aceitando, ele faz você desligar, você não consegue assistir a mensagem até o fim. O espírito do erro, ele começa a acusar as pessoas. Ele tem várias facetas. Eu já vi o espírito do erro atuar em muitas pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, por detrás de uma pessoa existe um espírito. Então nós não estamos no meio. Ou você está de um lado ou está de outro. Toda a humanidade. Ou ela está do lado do espírito da verdade, ou está do lado do espírito do erro. Não tem como ficar neutro nesse campo de batalha. Não tem como ficar neutro. E você que está me vendo aí, eu vejo muito por aqui, eu falo só misericórdia de Deus na vida dessas pessoas. Só misericórdia. Porque nós vemos aqui com a palavra, mas as pessoas não conseguem entender, não conseguem assimilar. Mas um dia lá na glória, um dia na eternidade, quando vier o acerto de conta, aí você vai entender claramente o que eu disse para você. Embora poderá ser muito tarde. Então por isso que quando nós falamos que você tem que se arrepender, você tem que ter um espírito de humildade para você receber a luz do Evangelho. É só dessa forma, você se arrependendo dos seus pecados e indo como uma criança para o nosso Salvador. E aí ele terá misericórdia. E aí você vai começar a entender o plano da salvação. Pense nisso.